Olá, boa noite, amado Senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso estudo bíblico, né? E mais uma vez aqui estamos de volta nessa terça-feira para darmos continuidade a esse assunto que é o tema cura divina, um tema que muita gente tem dúvida e creio que esse estudo está sendo bênção para aqueles que estão acompanhando, né? Aprendendo da parte de Deus. Amém, queridos? Então sejam bem-vindos aí ao nosso estudo bíblico. Já temos aqui algumas pessoas online. Deus abençoe vocês e vamos dar início, né? Os estudos levam 40 minutos, ainda não deu nem 8 horas aqui, mas eu já vou iniciando, porque a gente tem muita coisa para ministrar e tem os testemunhos também. Eu não sei se hoje eu vou ter condições de dar aquela parte do testemunho, porque eu quero deixar essa parte de hoje bem fundamentada. Mas dando tempo, eu pretendo falar, eu tenho outro testemunho muito interessante. Se eu não falar hoje, falo na próxima aula. Gente, então, na primeira aula, nós vimos que algo que a gente vai usar hoje, acerca das doenças, né? Nós vimos que o homem foi criado para ser saudável, o homem não foi criado para morrer, e por causa do pecado entrou a morte física, o homem foi ali separado de Deus, o mundo físico caiu em maldição. A Bíblia nos diz lá em Romanos que a criação geme, ou seja, isso mostra que todo o mundo físico ele ficou susceptível, né, da queda, da corrupção. Né? O que a Bíblia fala de corrupção quer dizer todo tipo de coisas ruins, de destruição, doenças. As doenças são um tipo de corrupção. Então, a natureza ficou corrompida por causa do homem, por causa do pecado do homem. Então, o inimigo entrou na humanidade, Satanás trouxe um poder maligno e nós vemos hoje aí todo o mal que existe no mundo. Dentre esses males, os males que existem no mundo, temos as doenças. Na aula número 2, né, eu falei sobre a natureza de Deus, que Deus se revela através dos seus nomes. O nome de Deus, Jeová ou Javé, que quer dizer eu sou, mostra a impossibilidade, não é, da gente poder definir Deus em um simples nome. Então, eu sou o que sou, é a definição que o próprio Deus dá de si mesmo. Mas Deus vai se revelando ao longo das Escrituras e Ele traz nomes, né? A Bíblia revela nomes de Deus. Um dos primeiros nomes de Deus, está lá em Êxodo, a gente viu, é Jeová Rafá, que quer dizer eu sou o Deus que te sara, eu sou aquele que te sara. Isso revela a natureza de Deus, porque os nomes na Bíblia, os nomes pessoais, eles tinham significado, eles tinham essa conotação profética de revelar algo da natureza daquela pessoa. Por exemplo, o nome Adão vem da palavra Adamá, que quer dizer terra, terra mesmo, a areia, o solo, em hebraico. O nome Abraão, né, tem aqueles sentidos, Abrão, que era pai, e Abraão, que é pai de muitos, e Deus mudou o nome dele exatamente porque aquilo tinha uma revelação naquilo ali, tinha um sentido, um significado. E quando Deus dá a si próprio um nome, Ele está ali revelando a sua natureza, o desejo do coração de Deus. E o desejo do coração de Deus é curar. Nós também vimos na aula passada a questão de que o reino de Deus é um reino uma das características do reino é um reino de saúde, de bem-estar, um reino de paz. E Jesus veio trazendo este reino, ele pregou o evangelho, né, que é as boas novas, de um reino de cura, um reino de saúde. E uma das coisas que os reis faziam naquela época, hoje eu não tenho muito conhecimento, mas sempre há essa troca, né, de presentes entre os governantes, isso é comum. Naquela época isso era mais forte ainda. E Jesus, quando ordenava aos seus discípulos que entrassem num lugar, numa cidade, ele dizia assim: vão lá e curem todos os doentes da cidade. Isso demonstrava que Deus estava ali fazendo paz com os homens por causa do sacrifício de Jesus Cristo.
Então, através do sacrifício de Jesus, Deus remove a barreira que existia provocada pelo pecado. Eu vou ler aqui, antes de começar no assunto do estudo, eu quero ler o Evangelho de João, no capítulo 3, o último versículo, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Certo? Então, Deus quer salvar o homem, e quando eu falo salvar, eu falo também curar. A palavra, o verbo salvar no original grego é sozo, e essa palavra sozo, esse verbo sozo, ele tem o sentido de salvar, de livrar, mas também tem o sentido de curar, e é traduzido como curar em diversos versículos da palavra de Deus. Sempre quando Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou, ali é o verbo sozo, que quer dizer curar. A tua fé te salvou e a tua fé te curou. Certo? Então, o que é que acontece, queridos? Deus, a natureza de Deus é a cura, mas os pecados humanos, eles provocam separação, e impedia, né? Vamos dizer assim, impedia Deus de ouvir a oração e atender a oração do homem. Vamos ver isso lá em Isaías capítulo 59, no versículo 2, é bem conhecido, diz assim, Isaías 59, 2, ter errado aqui, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado da humanidade, o pecado do homem, fazia essa separação e impedia Deus de agir, de operar. Por que isso? Deus não poderia deixar simplesmente o pecado para lá? Não, Deus não pode deixar o pecado para lá, porque Deus, ele é santo, e a palavra santo quer dizer exclusivo, único, singular, puro. A santidade implica em que Deus, ele é o que é, ele não muda por causa de ninguém. Eu de vez em quando falo sobre isso aqui nesses vídeos, e é um conceito que não é tão bem compreendido muitas vezes por muitos cristãos, certo? Então Deus não se permitiria contaminar com qualquer pessoa ou coisa. Deus não pode permitir se corromper de forma nenhuma. E Deus, ele é o juiz de todo o universo, a Bíblia fala isso. Então, não há essa possibilidade de Deus simplesmente deixar para lá o pecado e não julgar o pecado. Não existe essa possibilidade, nem Deus poderia permitir que entrasse no seu reino pessoas pecadoras, porque ele estaria se contaminando a si próprio, porque o reino de Deus é construído, vamos dizer assim, dentro do próprio Deus. O reino de Deus está ligado a Deus, ele é a luz desse reino, ele é o ar, vamos dizer assim como temos o ar que nós respiramos, no reino de Deus, essa presença de Deus, ela é o próprio ar que vamos, de alguma forma, será, não sei se vai ter a respiração como nós temos aqui, mas se houver, será o ar, porque Deus está vinculado ao seu próprio reino. Então, permitir pecadores entrarem sem a purificação dentro do seu reino, Deus estaria lhes permitindo ser corrompido. Isso não é possível, porque Deus, ele é santo. Certo? Então, estamos entendidos aí. Então, o que é que foi que Deus fez? Ele tinha essa separação, tinha essa barreira, impedia Deus de se manifestar a sua própria natureza de cura. Deus não conseguia curar o homem por causa dos pecados, e aí Deus envia a lei de Moisés. Eu não vou entrar neste assunto porque é um assunto um pouco diferente do foco, mas eu falo, já citei isso, mas eu falo sobre isso lá naquele estudo sobre a verdadeira natureza de Deus, que com a graça de Deus, né, vai se transformar, já se transformou em um livro, mas estamos aguardando aí a parte da editora, né? Mas ali eu mostro que Deus enviou a lei de Moisés. A lei de Moisés era realmente dura, ela veio para punir o pecado. Deus começou realmente a punir o pecado de uma forma como ele não fazia antes, e isso tinha diversos propósitos. Um deles era para trazer condenação mesmo, era para que o homem não tivesse justificativas diante de Deus, para que o homem entendesse que ele era pecador e que havia algo maligno dentro do homem, e ele precisava reconhecer isso
e precisava de um Salvador. Então a lei de Moisés veio para isso, para santificar um povo e para testemunhar do Cristo, né, do Messias que haveria de vir. Certo? Então a lei teve vários propósitos, mas um dos propósitos da lei não era, né, não estava dentro dos propósitos da lei, revelar a verdadeira natureza de Deus, embora Deus começou a revelar coisas da sua natureza de amor, sim, na lei. Mas a lei de Moisés era dura, era rígida por causa do homem, por causa da dureza do coração do homem. Ok, gente? Então Deus efetivamente começou a punir os pecados ali na lei de Moisés e preparou o caminho para o Salvador Jesus Cristo. Jesus leva sobre si as iniquidades que faziam essa separação. Aqui Isaías 59 ele fala isso, mas aqui quando nós olhamos para Isaías 53, nós vemos ali Jesus, né, aquele retrato de Jesus na cruz, removendo nele os nossos pecados e as consequências dos pecados, que era exatamente Deus não poder nos curar. Então agora em Cristo, aquele que recebe Cristo, os pecados que você cometeu e que você vai cometer ainda, eles já foram pagos, né? Cristo ele remove o pecado, e se você está em Cristo, Deus não vai mais lhe punir pelos seus pecados, certo? Se você está em Cristo. Lemos lá João capítulo 3, que diz: aquele que não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Ok? Então, mas se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem um Filho dentro de si, você nasceu de novo, seu espírito está no reino de Deus e não há mais motivação para que haja o derramamento da ira de Deus sobre a sua vida. Certo? Então hoje eu quero tratar sobre o seguinte assunto. Deus coloca a enfermidade. Por que eu quero tratar sobre isso? Porque se você tiver dúvidas no que diz respeito a isso, você poderá ainda receber enfermidades e terá dificuldade em se levantar em fé contra as doenças. Então eu quero falar sobre este assunto. Eu separei uns versículos aqui, irmãos. Vamos para Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Nós vamos ver aqui o seguinte: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Ok? Então, esse versículo, juntamente com outros versículos, eles revelam, ou dão a entender, né, que Deus é aquele que fere e que sara. Então, veja só, muitas pessoas têm dificuldade em entender essa questão de que Deus não coloca enfermidade na nova aliança, embora a gente vá ver alguns casos onde Deus colocou algum tipo de doença na pessoa na nova aliança. Nós vamos ver em alguns exemplos. Mas eu quero explicar aqui, queridos, o que é que como nós podemos interpretar, como nós podemos entender isso de acordo com a luz da nova aliança. Primeiramente é o seguinte: quando o povo de Israel pecava, Deus executava julgamento sobre a vida deles. Nós vamos ver isso aqui, depois podemos voltar para esse texto, mas vamos lá para Deuteronômio 28. A gente já está em Deuteronômio 32, vamos para Deuteronômio 28, onde tem as bênçãos e as maldições. Aqui, por exemplo, no versículo 21, diz: o Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que consuma da terra que passa a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Eu vou ler aqui o versículo 25, que diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado
por todos os reinos da terra. Então Deus, ele diz aqui que ele faria pegar pestilência no povo por causa dos pecados do povo, certo? E ele colocaria sobre as pessoas doenças. Então, afinal de contas, Deus colocava doença nas pessoas. Como é que é isso aí? Daqui a pouco eu vou para a Nova Aliança e nós vamos ver alguns textos que mostram que Deus, quando executa o julgamento, ele entrega a pessoa para os seus inimigos. Na velha aliança, queridos, nós precisamos entender isso, não havia a exposição, a revelação de Satanás e seus anjos, como nós temos no Novo Testamento. Depois eu vou para lá em Colossenses, nós vamos ler que Jesus, ele venceu a morte e ele adquiriu o direito, né, e a autoridade para expor publicamente os verdadeiros inimigos, os verdadeiros espíritos que operavam na vida do homem. Então, na velha aliança, os inimigos de Israel eram pessoas, mas havia sim inimigos espirituais que usavam as pessoas para atacar Israel. Na nova aliança, lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra espíritos malignos. Na nova aliança é revelado que, na verdade, havia um poder espiritual agindo e operando na vida do homem. Mas essa revelação, essa exposição, ela não veio senão em Cristo. Então, na velha aliança, os homens eles tinham a seguinte ideia: de Deus vem o mal, de Deus vem o bem, de Deus vem a vida, de Deus vem a morte, de Deus vem a saúde, de Deus vem a cura. Aliás, de Deus vem a doença, de Deus vem a cura. Nós vemos isso claramente no livro de Jó. Jó diz: eu recebi de Deus os bens, não vou receber também os males. Embora que o próprio livro de Jó mostre que por trás daquilo ali, no âmbito espiritual, Satanás foi quem atacou Jó, não foi Deus diretamente. E eu não vou falar sobre o livro de Jó, está lá naquele material sobre a verdadeira natureza de Deus, eu falo sobre o livro de Jó. Mas nós vemos claramente no livro de Jó já um princípio da revelação que vemos plenamente no Novo Testamento. Quando o homem pecava, Deus, não era Deus que simplesmente chegava lá e colocava aquelas doenças lá, né, que a gente viu. A pestilência, né, o Senhor fará pegar em ti a pestilência. Deus executava juízo e Deus tirava a sua proteção. Né, na hora que Deus tirava a proteção, Deus entregava a Satanás. Porque na hora que sai a luz, entra as trevas. Né? Se você apagar a luz, tira a luz de um lugar, sobra a escuridão. Eu vou mostrar a você versículos do Novo Testamento mostrando esse mesmo princípio. Então, Deus colocava doença, nós já vimos que em alguns casos Deus executou a doença, ele fez a pessoa ficar doente. Nós vamos ver isso, por exemplo, né, vamos lá para Números capítulo 12, nós temos aquele caso da rebelião de Arão e Miriam, né, Números 12, no versículos 9 e 10, diz assim: assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem, essa nuvem era a nuvem da glória de Deus, né? E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Essa lepra foi colocada pelo próprio Deus, né? A nuvem da glória estava sobre eles, Deus chamou os três aqui, vem cá. Né? A nuvem da glória estava lá, e quando a nuvem se ergueu, Miriam estava leprosa. E na nova aliança, eu vou só citar o exemplo, já citei o exemplo de Zacarias, que ficou mudo, está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 20, onde o anjo chega para anunciar o nascimento de João Batista, e ele não acredita, e aí vem aquele problema, ele não consegue mais falar, até que aconteça o nascimento, né? Então nós vemos que Deus, ele põe doença diretamente, ou manda um anjo para executar a doença, como foi o caso lá dos egípcios, onde anjos atacaram os egípcios, anjos enviados por Deus, não era Satanás,
né, para colocar as doenças. O próprio Deus diz isso lá naquele versículo onde diz: eu sou o Senhor que te sara. O próprio Deus colocou as doenças. Mas, de maneira geral, não é a natureza de Deus colocar doença nas pessoas. E quando acontece isso na Bíblia, isso fica muito claro que foi Deus, né? Deus não oculta isso, fica claro demais. Mas, de maneira geral, como regra geral, as pessoas estão doentes porque Satanás obteve acesso a elas, né? A doença, existe os defeitos, deformidades físicas, né? De maneira geral, a gente sabe que a doença entrou por causa do pecado. De maneira geral, né? As deformidades, porque toda a terra, toda a criação está sob maldição. Mas se você é uma pessoa saudável e de repente adoece, né, essa doença não necessariamente é provocada por Satanás, mas muitas vezes ou Satanás mantém a pessoa escrava pela doença, né, escrava naquela doença, sem conseguir o corpo dela se recuperar. Então, de maneira geral, a regra é que quem produz as doenças é a força maligna, que nós conhecemos, né, como Satanás e seus demônios. Nós vamos ver isso aqui no Novo Testamento. Mas Deus coloca a doença, colocou e pode colocar, porque nós vamos ver no livro de Atos também, Deus colocando, pelo poder de Deus, vem uma enfermidade temporária sobre aquele mago Elimas. Vamos logo lá que eu citei, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 10 e 11. Olha só aqui. E a doença não foi colocada sobre um crente, né? Atos 13, 10 e 11 diz: disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então, gente, nós vemos aqui que foi a mão do Senhor que tornou o Elimas cego, não foi a mão do diabo, porque na verdade ele já era filho do diabo. Nesse caso aqui, ele não estava debaixo da bênção de Deus, ele estava separado e inclusive estava atrapalhando a evangelização. Nós vemos que Deus usou esse caso aqui, inclusive, como um sinal, uma maravilha, e o procônsul que estava lá vendo aquilo, acreditou e se converteu a Jesus. Ou seja, até mesmo numa situação onde Deus manda um sinal que seria uma enfermidade, uma cegueira é uma enfermidade, Deus busca ali a salvação e busca gerar respeito, né, que as pessoas tenham respeito às coisas dele e trouxe salvação. Vemos, amados, que de maneira geral não é Deus que coloca enfermidade. Vamos ver agora o que é que o Novo Testamento revela sobre a origem das enfermidades ou as pessoas que não conseguem ficar curadas. Eu quero citar 3 passagens bíblicas do Evangelho de Lucas, certo? Por que eu escolhi o Evangelho de Lucas? Porque Lucas, queridos, ele era médico. Então Lucas, ele sabia, ou pelo menos, claro, não havia o mesmo conhecimento médico que temos hoje, a mesma tecnologia, mas Lucas não era uma pessoa leiga. Lucas era um médico. Os escritos de Lucas são muito bem feitos, é muito erudito. Então, ele não era uma pessoa assim tola, uma pessoa leiga. Ele sabia que as enfermidades existiam, ele provavelmente tinha remédios para tratar as enfermidades, mas vamos ver o que é que o próprio Lucas escreve aqui. Vamos para Lucas capítulo 7, versículo 21. Diz assim: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Então já vemos aqui, e se você observar diversas outras passagens bíblicas que falam sobre curas, geralmente diz: Jesus curou e expulsou demônios. E nós vamos já explicar melhor sobre isso aí.
Vamos agora para Lucas capítulo 8, versículo 2. Diz assim: E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então vemos aqui mais uma vez os espíritos maus e enfermidades tendo esse vínculo aí. Jesus expulsava demônios e curava as enfermidades. Agora vamos para Lucas, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então, de maneira geral, onde você vê Jesus expulsando demônios, você vê também a operação de cura, porque geralmente as enfermidades elas são causadas por demônios, mas nem sempre, tá bom? Nem sempre é assim. Nós vivemos em um mundo caído, a criação ficou sujeita à vaidade, como está escrito. Essa palavra vaidade no original grego quer dizer inutilidade. Então a criação ficou sujeita à corrupção. Nós podemos adoecer, não necessariamente é uma operação direta de demônio, né? Por exemplo, recentemente eu mesmo adoeci e peguei uma gripe, eu tive contato com pessoas que estavam gripadas, eu estava numa situação de estresse, né? Eu estava preocupado com um problema que eu tive num carro, e essa preocupação, essa ansiedade, esse estresse, ele abre a porta, né? Porque você não anda em paz, né? Nós já vimos que há um vínculo entre paz e saúde, a gente falou sobre isso, acho que foi na aula passada. Então, quando você sai da paz, né, você começa a andar de forma inquieta, preocupado, nervoso, ansioso, né? Jesus disse: não andeis ansiosos. Paulo diz lá em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma. Então, quando a gente sai dessa paz, a paz do Senhor, abre-se a porta ali para a enfermidade, e no nosso corpo nós acabamos tendo as nossas defesas abaixadas e entra a enfermidade. Eu já tive contato com pessoas doentes e não peguei doença, mas eu estava tenso, estava preocupado e peguei uma doença, peguei uma virose pesada, realmente tive de tomar antibiótico 2 vezes, repreendi. Quando eu fui orar por mim mesmo, eu percebi que havia sim a presença de um demônio, eu repreendi, mas estava fraco, né, com as defesas baixas e adoeci. Mas aqui nós vemos que sempre tem um vínculo de demônios com enfermidades, né? Agora vamos olhar o capítulo 10 de Atos, onde o apóstolo Pedro, Atos 10, 38, ele diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então observamos, todos os oprimidos do diabo. Jesus curou todos os oprimidos do diabo. Então aqui o apóstolo Pedro, ele diz que todas aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, elas estavam sendo opressas pelo diabo. Eu não posso dizer a você que eu compreendo 100%, eu não sei como acontece no nível espiritual. E nem sempre quando a gente ora por uma pessoa enferma, a gente precisa repreender demônio. Não funciona assim, certo? Mas é possível que Deus leve você a repreender algum demônio. Isso tem que ser algo que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. De maneira geral, quando a gente vai orar por uma pessoa enferma ou por nós mesmos, não há necessidade de você repreender um espírito específico. No entanto, as doenças, de maneira geral, elas são obras de Satanás, porque ele entrou, né, com o seu poder maligno, ele entrou na humanidade, provocou, né, incitou o homem a queda, e trouxe a maldição, certo? Então, essas degenerações que nós vemos que produzem pessoas com saúde extremamente fraca, tudo isso lá no passado foi sendo semeado por Satanás através do poder maligno dele. Então são obras de Satanás. A doença é obra do diabo de maneira geral, ok? Mas você não precisa necessariamente repreender espíritos quando for orar.
como é que eu sei, Wendel? Como é que eu sei se eu devo repreender ou não? Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa revelar a você a presença maligna para você repreender. A não ser que seja claramente, né, uma possessão maligna, como eu já tive a oportunidade de ver. E aí, obviamente, se a pessoa está sendo possuída, a gente precisa repreender realmente. Eu vou contar um testemunho aqui, na verdade, que tem a ver com isso, não é meu, da doença em si, mas é um testemunho de algo que eu presenciei e eu mesmo repreendi o demônio. Lá na igreja também que eu me converti na missão evangélica, estávamos lá num culto de quarta-feira e estava uma bênção, né, um poder de Deus ali operando, e ao final o irmão chamou, a pessoa que estava dirigindo o culto, chamou as pessoas que queriam receber cura, alguma coisa nesse sentido. Muita gente foi para frente e começamos a orar. Eu não fui, que eu não estava doente, graças a Deus. Começamos a orar. E uma certa moça veio pedir oração. Ela havia frequentado aquela igreja, mas estava afastada dos caminhos do Senhor e estava retornando. E ela pediu oração porque ela estava sentindo muita tosse. Às vezes ela ia se deitar e ela começava a tossir, não conseguia dormir, vomitava às vezes. Era um sintoma, inclusive, parecido com o refluxo que eu tive, e vou contar o meu testemunho também. Mas, enfim, nós começamos a orar e fomos orar por ela. Ou, no caso, o dirigente veio orar por ela. E quando começou a orar, após algum tempo, ela começou a tossir. Começou a fazer, na verdade, o que ela tinha dito, né? Que começava a tossir. Ela começou a tossir muito forte, sem conseguir parar, e aí começou a vomitar. E enquanto nós orávamos, né, o pessoal já conhecia essa moça, ela era jovem, entre 20 e 25 anos. Cabelos louros por aqui, eu lembro bem da fisionomia, do geral dela. E quando ela começou a vomitar, de repente ela começou a dar uns grunhidos, né, um som de um grito assim meio grotesco mesmo. Aí o pessoal já abriu os olhos e começou, né, você começa a desconfiar, opa, o que é que está acontecendo aqui, né? Tem demônio na história. E aí ela começou a gritar aí o demônio começou a realmente entrar em cena, começou a falar através da boca dela, dizendo que ia matá-la mesmo. Aí o pessoal já mudou a oração, começou a repreender Satanás, né? Ali a oração inicial, o pessoal foi ministrando o poder de Deus, e aí o espírito maligno foi exposto. Ele começou a falar, dizendo que ia matar, o pessoal começou a repreender, e nada acontecia. Ele não saía, ela continuava tossindo, com a garganta prendendo, às vezes tinha dificuldade em respirar ela respirar. E eu comecei a repreender também, nós repreendimos, e aí eu comecei a dizer, meu Senhor, mas Deus, por que, Senhor, que a gente está repreendendo aqui, o espírito não sai, o que está acontecendo? E aí veio aquela voz interior dizendo para mim, em meu nome os demônios são expulsos. Aí eu disse, sim, Senhor, eu sei, por isso que a gente está repreendendo aqui, por que não está saindo o demônio? Aí o Senhor disse segunda vez, em meu nome os demônios serão expulsos. Então quando ele disse segunda vez, eu captei, né? Captei, Senhor, a vossa mensagem. E eu entendi que, na verdade, a gente tinha autoridade e o Espírito estava tentando nos enganar pela aparência das coisas. Então eu me virei até para uma irmã na época e disse, olha, vamos louvar o Senhor porque... Eu falei bem baixinho no ouvido dela, eu disse, vamos louvar o Senhor porque esse demônio já está expulso. A gente repreendeu, em nome de Jesus, os demônios são expulsos, então eu creio. Aí ele disse, vamos louvar o Senhor. Quando eu falei isso, esta moça estava um pouco afastada da gente e realmente foi sobrenatural, porque ele não tinha, o pessoal estava orando, estava um barulho alto, né? Um som alto na igreja do pessoal orando, não tinha como ela naturalmente ter ouvido o que a gente conversou, porque eu falei no ouvido da irmã. E o demônio gritou lá da moça, lá de longe, disse, não vai, aquela voz bem grotesca, né?
não vai louvar, e começou a gritar. Aí eu disse, agora que a gente vai louvar mesmo, e começamos a louvar, e os irmãos perceberam o mover, e todo mundo começou a adorar a Deus, começou a louvar o Senhor. Quando a gente fez isso, parecia que o demônio estava recebendo fogo, né? Eu não sei como é que se processa isso no mundo espiritual, mas a moça começou a tremer e a gritar, e foi um negócio horrível. E aí veio aquela unção sobre mim muito forte, eu comecei a sentir aquele poder, né? Como as pessoas dizem, Deus me deu autoridade. Nós já temos autoridade, mas eu recebi realmente uma capacitação ali. Eu não tinha tanto conhecimento, eu era novo convertido praticamente, tinha acho que no máximo 2 anos de conversão, mas eu fui para cima mesmo do demônio e repreendi, olha, e citei Hebreus, disse que o Senhor Jesus na sua morte aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e repreendi aquele demônio. E aí a moça caiu, com um grito, caiu e pronto, e ficou lá como se estivesse morta. Aí o pessoal foi até ela, aí ela abriu os olhos e confessou, disse, Jesus é o meu Senhor. Pronto, e naquele momento ela ficou livre daquele demônio e, consequentemente, da doença, né, que era tosses, que ela não conseguia parar. Gente, então esse caso é um caso, claro, óbvio, né, onde um demônio estava ali operando, um espírito maligno estava operando, um espírito de enfermidade estava operando naquela moça, e era necessário haver a repreensão, a expulsão do demônio para que a cura pudesse se manifestar. Nem sempre vai ser isso, mas você não precisa se preocupar, você precisa orar pela pessoa com a imposição de mãos. Nós vamos falar ainda sobre a imposição de mãos, mas isso mostra como é, né, essa questão. Muitas vezes os demônios estão se envolvidos nas doenças e a gente precisa desse discernimento espiritual, certo? Jesus, ele vinculou, nós vamos ver em Mateus capítulo 9, que Jesus vinculou muitas vezes o perdão dos pecados à cura, né? Vamos lá para Mateus capítulo 9, versículos 1 a 6. Eu vou ler somente eu vou ler aqui. Vamos ler tudo, aí depois eu vou explicando, certo? Mateus capítulo 9, e versículo 1, diz assim, e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é o mais fácil, dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E finalmente o versículo 7 diz, e levantando-se foi para a sua casa. Gente, aqui Jesus mostra algo tremendo. Ele mostra que para que aquele paralítico pudesse ser curado, ele precisava ter os seus pecados perdoados. Jesus diz, é interessante, né? Essa passagem aqui ela está repetida em Lucas capítulo 5 e Marcos capítulo 2. É aquela passagem onde eles descem o paralítico pelo telhado, né? Jesus vê a fé deles e diz, teus pecados estão perdoados. Né? É impressionante, porque por que Jesus não curou logo os pecados? Aliás, não curou logo a doença. Né? Jesus perdoa os pecados. Aí os fariseus dizem, ele blasfema, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus pergunta, ora, qual é o mais fácil? Dizer perdoados são os pecados ou toma a tua cama, né, e anda? Ou seja, qual é o mais fácil? Obviamente, irmãos, era mais fácil para Jesus dizer teus pecados estão perdoados e não curar. Porque ele estaria só falando uma palavra, ninguém ia ver isso. Era fácil, se Jesus fosse um falso profeta, dizer apenas teus pecados estão perdoados.
Mas espiritualmente falando, perdoar um pecado não é fácil. É mais fácil curar. Não sei se vocês estão entendendo aí. É mais fácil curar do que perdoar o pecado, porque para poder perdoar um pecado, que é algo espiritual, era necessário morrer, era necessário a morte. E Jesus ia fazer o mais difícil. Jesus ia fazer aquilo que os homens não poderiam fazer, porque os próprios fariseus diziam, só Deus pode perdoar pecado. Então, foi muito mais difícil para Deus e para Jesus perdoar pecados. E aí Jesus disse, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, aí Jesus vai e diz, agora sim, toma a tua cama e anda. E o doente, o cara paralítico, não podia andar, não podia se mexer, teve de vir carregado, ele simplesmente se levanta e recebe a cura e toma a cama e anda. Então veja, Jesus vincula aqui o perdão dos pecados à cura. Um dos sinais, a cura é sinal de que Deus nos perdoou e de que Deus não tem mais nada contra nós. Aquilo que a gente viu na aula passada, né? Deus traz, irmãos, paz à terra, paz de Deus para com os homens, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, Romanos 5:1. Nós hoje temos paz com Deus por causa do que Cristo fez. Se Cristo fez o mais difícil, que era perdoar pecado, porque ele precisou morrer para isso, muito mais ele vai fazer o que é mais fácil, né? O que é curar. Entendam isso. A cura para Deus é mais fácil do que o perdão dos pecados. A maioria das pessoas acha fácil. Eu fui perdoado. Beleza, muito bom. É fácil, eu acredito, Jesus pagou pelos meus pecados. Mas tem mais dificuldade em crer que ele também levou as suas enfermidades. Contudo, Jesus mostra que era mais fácil curar do que perdoar um pecado. Ele precisou realmente se tornar homem, né? Deus precisou se tornar homem e morrer na cruz para fazer o mais difícil, que era para perdoar todos os nossos pecados. Então agora, querido, você tem paz com Deus. Deus não está mais te punindo pelos seus pecados. Deus não vai te punir porque ele já puniu alguém, ele puniu Jesus. Então Deus não é Deus que está colocando enfermidades em você. O objetivo dessa aula de hoje é exatamente isso. Remover as dúvidas nesse sentido. Deus derramou a sua ira sobre Cristo. Agora, se a pessoa está fora de Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece, conforme nós vimos lá em João 3. Se você não é cristão ainda, eu convido você a aceitar o Salvador Jesus Cristo, que morreu por você para te curar, né, para te dar a vida eterna. Amém, amados? Então, eu espero que tenham aprendido um pouco mais sobre cura. E próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante, né? E que muitas vezes a igreja tem pouco conhecimento, tem muitas dúvidas. Você não precisa ter muito conhecimento para receber cura. Eu não tinha, recebi várias curas, mas é importante você ter mais e mais conhecimento, se aprofundar, para que você possa andar em saúde divina, que é o nosso objetivo, né? Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus.